Quem assistiu esse filme aí? Alguém assistiu? Ninguém assistiu? Beleza. A gente não vai fazer... De certa forma, a gente vai ter que dar uns spoilers, né? Não tem jeito. Então a gente vai ter que dar spoilers. Vocês vão assistir um pequeno resumo aí. A gente vai fazer um resuminho do filme. Mas a gente pode não contar o final, que é bem emblemático. Ah, é. Não vamos contar o final. Não vamos contar o final. E eu acho que o que a gente vai dizer aqui não tira a experiência que é assistir esse filme. Assim. É. Mas sobre o que de acha essa bagaça aí, Tatiana? É Sobre o que se trata esse negócio aí? O filme fala sobre uma regente. Uma mulher, regente. Uma regente mulher. Mas é uma regente, assim, que não é qualquer regente. Ela é... Nossa Senhora. A pessoa que tá no máximo do sucesso pessoal, financeiro e existencial universal da vida dela. É, exato. E, tipo, tem muito envolvido nesse filme, muita coisa envolvida nesse filme pra gente decupar, lógico, né? Sim. Mas é isso, é um filme sobre uma regente, certo? Uma regente mulher. Uma regente mulher. Né? Num ambiente que é muito dominado por homens, né? Tipo, são poucas as regentes mulheres que estão realmente à frente de orquestras atualmente. E mesmo as que estão enfrentam muito machismo, muita misoginia, muitos bloqueios, digamos assim. Então é um meio bem complexo, assim. Mas o legal do filme é que ele coloca como se já fosse um tanto normal, assim. Essa misoginia. Não. Ah, não? Não, eu penso como se fosse normal já ela ser uma mulher regente, assim. Ah, sim, sim. Tipo, todo mundo aceita isso. É aceitável que ela tenha esse posto. É aceitável e, tipo, já não é mais uma grande surpresa pra mídia, assim. É tipo como se o filme acontecesse pra mim no futuro próximo, sabe? Tipo, daqui a 15, 10 anos, sabe? Ah, interessante. Eu tenho essa impressão, assim. Interessante. Não tinha pensado por esse lado. Então, assim, existem coisas que o filme vai levantar e vai debater que são importantes nesse aspecto. E algumas coisas que a gente precisa dizer de enredo pra deixar todo mundo na mesma página. Primeiro, aonde tá o filme acontecendo? O filme acontece majoritariamente na Alemanha. Detalhe, qual é a orquestra que ela é a regente titular no começo? É a Filarmônica de Berlim, que é tipo a orquestra das orquestras do planeta Terra, assim. Exatamente. Inclusive, foi a orquestra utilizada pelo nazismo, por exemplo, para executar muitas das obras que o nazismo executou durante seus períodos ali de domínio, né? E tudo isso é super relevante porque é a orquestra do mundo. Existe um seio da música de concerto europeia. Sim. E esse seio é a Alemanha. Certo? Certo. Se tivesse o BBB compositores e compositoras da Alemanha. É o Bach. Quer dizer, da música de concerto europeia. Bach. Alemão. Beethoven. Alemão. Austríaco, né? Brahms. O Beethoven acho que é austríaco, não sei, mas enfim, é a mesma coisa. É. E o Brahms também, alemão ou austríaco é a mesma coisa. E aí depois tem Mozart, mesma coisa. Haydn, mesma coisa. Aí tem... Schoenberg. Mesma coisa. Weber, mesma coisa. Berg. Schubert. Schubert. Tudo alemão, né? Mendelssohn. Beethoven é alemão mesmo. Obrigado, ele é Rosinho. alemão mesmo. Mas é todo mundo alemão. É todo mundo de lá. É. E tem uma parada que a gente precisa falar da linguagem que é... A Alemanha se apropria um tanto dessa linguagem. De uma forma... Ela pega pra si, abraça e vai, assim. Tá ligado? Sim. Tipo... De uma forma mais intensa do que... Não sei se mais intensa, porque, por exemplo, na Itália tem uma força muito grande da ópera. Certo? Puccini, Verdi, no século XIX. Mas me faltam muitos compositores italianos. Tem Paganini, de compositor de música absoluta italiano, assim. Tipo, a ópera era uma cena muito forte, saca? Tipo, meio que isso. Sim. Na França, o balé, muito forte. E na Alemanha, a música absoluta. O forte da Alemanha é essa pegada de música absoluta. O que é música absoluta, Tatiana? Música absoluta é, em termos muito básicos, assim, música só instrumental. Só instrumental. Em primeiro lugar, assim. Não tem essa música instrumental e ela é pra ser ouvida, ela não é pra ser cantada, ela não é pra ser dançada. Elas têm que funcionar música pela música. E o então, trenzinho tipo, caipira? É música absoluta? Não. Não é. Porque, tipo, ela não pode nem ter uma narrativa junto com ela, uma historinha que te ajude a entender o que é aquela música. É a música que tem que se bastar por ela própria.
Exatamente. E que tem que tomar a sua atenção e fazer você conseguir acompanhar ela por ela própria, sem que você precise entender o que o cantor tá cantando, porque não tem cantor. Entender o que o bailarino tá dançando, porque não tem bailarino. Entender qual que é a história da música, dizendo assim, porque não tem historinha sendo contada. É tipo a música pela música. Música pela música. Dentro da ideia de música absoluta e essa coisa de música pela música, então, existe uma presunção muito grande. Muito grande. Sim. Que é tipo, não, música não precisa ser pra nada. Música toca e você ouve e é isso aí. Ponto. Tá Sim. ligado? E isso é uma coisa que pra gente que tá aqui no Brasil, por exemplo, não no Brasil, mas pra gente que gosta de música popular, por exemplo, essa presunção, ela não é... Ela é uma coisa que a gente consegue ver mais fácil, mas pra quem tá inserido nesse universo, isso não é presunçoso. Que é o caso do filme, por exemplo. Sim. Quando a gente tá engajado dentro desse sistema, estudando esse sistema e tudo mais, isso passa pra gente uma ideia de que, tipo, não, isso não é presunção. Música absoluta é uma terminologia técnica. A gente acaba se esquecendo que dentro dessa tecnicidade toda existe, sim, uma presunção de, tipo, não, é música pra você apreciar. Ela foi feita única e exclusivamente para ser apreciada. E é isso aí. Ah, mas eu queria tocar o piano. Não, toca uma redução aí, foda-se. A música em si é isso aqui e ela foi feita para ser apreciada. Sim, sim. E é engraçado porque, considerando que ela tem que ser entendida por ela própria, só entende ela própria quem conhece os códigos dela. Isso é interessante. Quem conhece como ela funciona. Quem sabe quais são as regras. Quem sabe quais são as regras. Porque é um jogo de comunicação, pra quem entende a língua. Isso vai fazer com que quem conhece as regras seja um grupo de pessoas muito seleto, muito pequeno. Né? Talvez ali na Alemanha não muito naquele momento, mas hoje no Brasil, por exemplo, é pouca gente. Sim. Que conhece o código e, tipo... É que sabe do que se trata, assim, o negócio. E isso limita ao acesso, né? Tipo, é uma música que é elitista na própria razão de ser dela, assim. Era aí o ponto, porque, de fato, ela é elitista na própria razão de ser. E isso é importante a gente já deixar claro, assim, né? Que ela é regente da Filarmônica de Berlim e o trabalho dela é majoritariamente focado em música absoluta. Todo o conceito de música absoluta gira em torno disso, assim. Gira em torno de ser uma questão cerebral, né? Racional, um pensamento racionalista, dá pra falar assim? Sobre a música e sobre a construção do discurso musical. É aquela ideia de, tipo, toda bolinha no papel tem que ter um porquê. Isso tá no rastro da tradição dessa música. Sim. E isso é uma herança muito forte, especialmente, o nome mais conhecido é o do Beethoven, mas esse pensamento mais racional, assim, em termos de composição e construção de obra, ele é comum dentro da música alemã, tem toda uma questão mais complexa sobre a própria construção do povo alemão, a construção cultural do povo alemão, da língua e etc, enfim. Mas o que a gente precisa dizer é, a gente não pode partir dessa análise sem dizer que esse é o universo em que a gente está inserido nesse filme. Sim, nesse Isso filme. É importantíssimo, assim. Sim, importantíssimo. Sim. Para que a gente consiga captar um outro ponto que também é muito relevante no filme, que é hierarquia. Hierarquia. Dentro do posto da música. Muita hierarquia. Então, um ponto importante de a gente salientar é todo esse contexto hierárquico que existe dentro da orquestra, que pensa dessa forma, música absoluta, e essa é a melhor música do mundo. Portanto, essa pessoa, a personagem do filme, que é uma regente da maior e mais famosa orquestra do mundo, ela está no posto 1 de regência no mundo inteiro. A evidência máxima é onde ela tá. Não existe um espaço maior do que esse, ela não tem outro andar pra subir. Ela já tá no Olimpo. E essa é a primeira coisa que você descobre assim que o filme começa. Exato. Tipo, não é que a gente acompanha a ascensão da personagem. Ela já começa gigantesca. Tem uma parada que os caras falam. Tem um termo, eu esqueci agora qual que é o termo, mas é o termo para as pessoas que ganharam os 4 grandes prêmios dos Estados Unidos. É o EGOT, se eu não me engano. EGOT, que é Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Tony é tipo o Oscar do musical. E ela é a única, tipo, numa lista de 23 pessoas, tá? A personagem do filme que tem, né, essas paradas aí. Tem outras pessoas na vida real que tem... Tem, o Mel Brooks. Ele cita o Mel Brooks, por exemplo, o Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. Que é o cara dos musicais e tal. Olha só, que legal. Então ele cita outras pessoas. Que ganharam esses 4 prêmios.
É. Então, tipo, ela tá muito no Olimpo. Muito no Olimpo da elite. Muito no Olimpo. Muito. Mas... Não tem cargo de regente mais bem pago. Não tem trabalho de regente com maior responsabilidade. Com maior prestígio. Maior prestígio, maior evidência. Não tem regente mais gravado, tá ligado? Não tem isso, assim. Então ela tem uma característica de ascensão, assim, mas isso não é mostrado no filme, isso é só falado. A gente já parte de um momento onde ela tá lá em cima. O que é interessante, porque não tem mais pra onde ela subir, então ela só pode descer. Exatamente. Essa é a graça da coisa, assim. Essa é a questão, e aí o filme acompanha a queda dela, assim. E exatamente porque essa história de empoderamento individual... Falha! Eu não sei, eu não consigo pensar nas frases rápidas, é meu pau aonde? Individual é o quê? Porque isso aí não existe, esse negócio de empoderamento individual. E, de qualquer forma, o filme mostra isso, ele acentua o quanto essa coisa de individual não existe, mesmo numa situação hierárquica que ele propõe. Então tem essa questão que a gente precisava falar para dar esse panorama, para que a gente possa entrar de fato no tópico, que é... Primeiro ponto. O pano de fundo do filme é a questão da mulher colocada dentro dessa situação toda, sendo, né, chefe, dirigindo a parada inteira. Sim. Então, o quanto a gente... Primeiro, o quanto isso representa um cenário realista? É a primeira pergunta. Na sociedade em que a gente tá hoje. É um cenário realista. E é aquilo que você falou, né? Nada, porque na realidade que a gente vive hoje isso não é comum. Parece que o filme fala de uma realidade até um pouco futura, já que a gente não chegou, uma mulher não chegou nesse ponto ainda. É, tipo, mais ou menos futura, assim. Mais ou menos. Porque se ela foi aluna do Bernstein, ela ainda estaria viva hoje, assim. Tipo, ela seria mais ou menos de hoje. Porque, sei lá, os alunos do Bernstein se pá... eu tô falando do Leonard Bernstein, que foi um dos grandes regentes aí do século XX. Todo mundo já deve ter visto dele falando de qual, o que há de legal em música. Ele tem uns vídeos muito bons, assim, uns vídeos muito bons mesmo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Então, ó, o Bernstein é um cara que tem o currículo que a personagem principal do filme quer ter. É, exatamente. Ele é o cara que conseguiu tudo que alguém pode conseguir no posto de maestro. Isso que ele vai fazer nesse vídeo agora é porque ele pode. Isso exatamente, é porque ele pode. E ele é, como eu falei, se existe alguém que chegou no posto mais alto, foi o Bernstein, junto com outros regentes, claro, mas ele é o cara mais famoso, eu acho, de ter atingido esse posto porque ele era bacana. Diferente de vários outros regentes que eram estúpidos e imbecis, ele era um cara bacana. E ponto 2, ele foge para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele vai ajudar a mediatização das artes clássicas e etc. Ele vai trabalhar em musicais. Ele vai ser um cara que vai transitar muito bem na cultura estadunidense. E se torna o rosto da Orquestra Filarmônica de Nova York. Sim. E meio que, tipo, isso também ajuda, né, de um outro lado, a propaganda estadunidense. Aqui ele tá regendo um Haydn, tá? Haydn, ou seja, música alemã. Música alemã. Né? Música que se basta pela música e tal. E ele vai reger com o rosto. Com a cara dele. Porque ele tem expressões muito legais. Olha lá, dane-se a contagem. Ele só deu start. Ele tá dando as entradas com a cara, lá. Ele dá uma careta e aparece um monte de coisa. Da música, muda um monte de coisa. Olha lá, olha lá. E esse cara é o cara que motiva a Tar lá no filme. É a inspiração principal dela, né? A inspiração principal dela. E ele é um regente de verdade mesmo. E, tipo... tem gente trabalhando hoje que foi aluno do Bernstein, assim como ela, como personagem que foi aluno do Bernstein. Exato, exato. Ele teve muitos discípulos, de fato. Sim. E, inclusive, nos Estados Unidos. Não sei se é o caso dela, eu não me lembro de qual país ela é, mas as pessoas que trabalham com ela, tem pessoas que vêm dos Estados Unidos e trabalham com ela diretamente, assim. E me parece que ela tem esse background nos Estados Unidos. Ela é dos Estados Unidos. Acho que né? Americano. Mas, enfim. Então, depois de falar tudo isso... A gente mostrou o Leonardo Bernstein, homem. Tem outros que eu lembro de regente também. Tem o Zubin Mehta. É assim que escreve? Não, é com o direto mesmo. Zubin. Zubin Mehta, esse cara aqui, ó. Outro grande regente.
Precisamos ouvir as paradas? Não, só ver ele mexer os braços, ó. Um pouquinho. Deixa eu ver. Olha lá, ele vai mexer os braços. Cadê ele? Mexe os braços aí, tio. Aí, ó, esse aqui, Zubimeta. Então, esse cara aqui também é outro cara que chegou muito longe na carreira como regente. Tem um outro cara que até trabalhou pros povos lá da Alemanha nos momentos errados. Que é o... Como é que é o nome dele lá? O Furtwängler? Não, o Karajan. Karajan, verdade. Esse é outro figurão, assim. Figurão, figuraça. Sim. Ele não tá regendo porra nenhuma aqui, tá? Ele só tá balançando os braços mesmo, é tudo Como encenação. Não, tipo, mano, claramente ele tá assim. Tipo, ele não tá dando tempo, bonitinho, pá. Ele tá tudo meio convoluto, assim, né? De um jeito meio esquisito, assim. Não, discordo. Ah, não discordo não, hein? Mas, ó, concordando ou não, de qualquer forma, né? Ele é um outro figurão. Dá uma olhada nesse frame aqui, chat. Achem uma mulher. Achei uma pessoa negra. Achem uma pessoa negra. Tipo, onde está o Oli, né? Aonde está o Oli, boa? Aonde está a pessoa negra? Aonde está a mulher? Quem encontra a mulher aí... A única mulher na tela é a Tati. Bem por aí. Inexistente, não tem. As mulheres não entram nesse meio. Aliás, demoraram muito pra chegar até esse meio e conseguir ter espaço. Sim. E isso é uma coisa que o filme coloca bastante à mostra, assim. O quanto, dentro desse universo, a presença das mulheres ali é uma conquista. Sim. É uma conquista difícil, árdua, complexa, mas que de fato é uma conquista por conta desse universo. Sim. É um universo predominantemente masculino. Aí pergunta, né? É masculino por quê? Porque mulher não faz música? Porque mulher não sabe tocar música? Porque mulher não sabe balançar os braços? É por isso? Claro que não, né? É porque isso é o que a burguesia quer. É assim porque é o que o sistema favorece enquanto um sistema calcado no patriarcado. E no capitalismo. E no São capitalismo. Duas coisas muito conectadas. São duas coisas muito conectadas. É. Então, uma das coisas que... Assim, uma das primeiras coisas que nos chamou a atenção no filme, que é o filme Tar, tá? A gente tá falando do filme Tar, lançado no cinema aí e tal. Concorrendo ao Oscar. Concorrendo ao Oscar e tudo mais. Nesse filme, que a gente achou mais interessante do ponto de vista da questão sexual é isso, né? Tem ali uma mulher que é super, assim, conseguiu tudo no mundo. Muito excelente no que faz. Extremamente competente. E que percebe essa questão de ser uma mulher numa orquestra alemã, europeia, como algo de conquista, assim. Eu mereci estar aqui, tá ligado? Eu tenho R$1 milhão na minha conta porque eu mereci. Se eu tô aqui, se eu cheguei até aqui é porque eu mereci. Não tem nada a ver com meu pai ter uma empresa. Então, assim, primeiro ponto que eu acho que essa questão sexual tá claro? Claro. Pra galera? Eu acho que sim também, né? Quer apontar mais alguma coisa? Não, vai seguindo. Ah, tem uma coisa que eu queria te perguntar, Tati. A Tati, gente, que está aqui do meu lado. Existem muitas pessoas que estudaram regência, esse curso regência no mundo. Mas nessa tela só tem uma, a Tatiana. Mas, ó, quando você prestou a prova, eu tava de fiscal, inclusive, eu me lembro disso. Existia uma Tava de fiscal. Tava de fiscal. Pior que é verdade. Tipo, foi muito panelinha, né? Tipo, eu fiscal, assim, na frente, tipo, pegando o RG da Tati, minha esposa, pra, tipo, anotar e verificar e falar, ok, assim. tudo bem, você pode entrar e fazer a prova, tá ligado? Isso foi engraçado. Mas, enfim. Mas não foi assim também, não. Não Se foi, eu não entrei foi. em regência é porque Que eu você mereci. mereceu. Tatiana passou em primeiro, gente. Que isso? Bizarro, assim. Mandou muito bem. Mas, enfim, brincadeiras à parte. No caso do curso de regência mesmo, como você entende esse equilíbrio homem e mulher dentro do curso de regência que você fez na Unesp? Olha, dentro do curso de regência que eu fiz, já deu sorte de estar mais equilibrado. Eu peguei uma turma que já tinha mais mulheres. Tá. E era, tipo, e isso fazia alguma... Outra pergunta. Professores de regência eram mulheres ou homens? Todos homens. Fazia alguma diferença? Tipo, pra você, enquanto mulher, assim, te fez falta? É um contato que você sentiu falta nesse tempo todo de universidade? Um contato feminino? Professoras de regência Professoras, mulheres. representatividade. Tipo, isso prejudicou de alguma forma o seu aprendizado, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho É uma que pra pergunta mim, mesmo, pessoalmente, não. Porque eu não fui fazer regência pra ser regente. Boa. Isso é importante também.
Que não é uma realidade que cabe pra todo mundo que entra nesse curso. Porque quantas orquestras existem no país? São poucas, mas tem muita gente que vai lá pra ser regente coral. Sim, né? sim. Porque tem um mercado um pouco maior de regente coral do que orquestral no Brasil, em São Paulo e tal. Mas eu não fui na regência pra ser regente, então eu não... Sei lá, eu pessoalmente não senti necessidade de ter uma figura regente feminina pra que eu me inspirasse ou pra que eu sentisse que eu tinha o meu espaço ali dentro, assim. Entendi. Mas e no meu caso também tem a questão de eu ter entrado em regência já estando dentro da Unesp. Ah, sim, é verdade. Você já fazia matérias lá. Foi a minha segunda graduação, digamos assim. Né? Que eu fiz uma graduação em meia, né? Que foi fiz meia graduação, que foi de educação musical. E eu já estava muito em casa na Unesp, assim, quando eu entrei para fazer regência. Então eu não senti necessidade de, tipo, ter uma figura feminina. Mas isso... E eu conhecia muito bem os professores, então, tipo... Não, e ótimo, assim, porque, de fato, é uma parada que eu não tenho nem como começar a argumentar. Eu não sei como é. Eu também não. Não, você sabe, você é mulher, pô. Okay. Eu não. Eu não sei como é que é essa questão da misoginia, do machismo, okay. na história da profissão e tudo mais. Então, eu não tenho muito lugar de fala, saca? Nunca aconteceu nada comigo nesse sentido. Porque eu homem, entrei na universidade cheia de homem, tendo aula com homem, com pouquíssimas professoras mulheres, que eu admiro muito, inclusive, tipo Grazi e Yara. Mas, assim, poucas. E acabou, assim. Essa é a universidade que eu fiz. Então, pra mim, tudo era muito normativo. E eu me adequava muito fácil a essas normas, saca? Tipo, não era uma coisa que pra mim se exigia muito, assim. Sim. Pra um homem trabalhar seja um compositor ou regente de orquestra, é um caminho que você olha e fala assim, eu preciso estudar, ir bem nas provas, arrumar trampo, tá ligado? E é isso, minha vida vai começar. Enquanto pra uma mulher, talvez isso seja, tipo, observar esse cenário, um cenário mais masculino, né, dominado por homens, tenha sido mais inibidor. Eu acho que eu nem vou entrar em regência. Não é pra mim, essa profissão não tem mulher. Eu prefiro fazer LEM, eu prefiro fazer piano. A questão não é essa profissão não tem mulher. Entendi. A questão é você fazer tudo e depois as pessoas não te ouvirem. Não te ouvirem, não quererem. Que, aliás, tem paralelo com o filme. Que rola isso com alguém. De a pessoa fazer um monte de coisa e não ser ouvida. De ser isolada completamente. Sim, tem um acontecimento assim no filme, realmente. E aí, isso também fala muito, porque essa questão de isolamento... Até na própria leitura do filme, né? Meio que tem uma conversa, um diálogo aí dessa questão de isolamento com a proposta do filme. Mas enfim. E a gente não vai entrar em detalhes porque é spoiler. É spoiler. Tem esse ponto, que é o não te respeitam, que eu queria tocar agora. O mais próximo que eu cheguei disso, do não te ouve, ou, tipo, descredibilizar você por ser mulher, foi quando eu fui trabalhar dando ensaio de banda. Eu queria muito entrar nisso, porque eu achava que era um jeito de aplicar meus conhecimentos de regência. Na escola, né? Naquela escola lá. E aí, tipo... o diretor da escola falou, mas ela é tão magrinha. Será que ela vai dar conta, né? Muito pesado pra ela. E tipo... Era um grupo de crianças. E era, tipo, ensaiar a banda pra tocar no show. E, tipo... Era muito parecido com ensaiar uma orquestra, assim. E eu... pensei, poxa, eu estudei isso, eu acho que eu compreendo como é que isso funciona e eu vou aplicar meus conhecimentos nisso, e eu quero esse trabalho. E aí, tipo, rolou esse, tipo... Mas será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Não, é uma bosta. Isso você dando aula pra criança de menos de 5 anos de idade, 8 na sala, que né? aí é o Satanás mesmo. Que era o Satanás assim. mesmo, e tipo, você aguentava tudo bem, e aí as pessoas falavam, não, a Tati aguenta. 18 crianças numa sala? 3 anos de idade? Não, a Tati... aguenta fácil. Agora, ensaio de Rock 101 com 3 crianças de 10 anos? Não. É impossível. Não dá. Será que a Tati aguenta? Esses moleques é tudo demônio. Eu tava lá. E, tipo, nunca fechava o grupo da banda, né? Nunca tinha baixista, guitarrista, tecladista, vocalista. Sempre faltava os instrumentos e eu tinha que dar um jeito de preencher o negócio no teclado, né? E aí tinha dia que eu tava tocando baixo na mão esquerda, os acordes na mão direita e cantando. Gary Lee. Tati Lee, Tati Gary Lee, Tati Rush. Cantando e o aluno lá na bateria, assim. Cantando entendeu? Thriller. Exatamente. Thriller! Não era Thriller, na verdade era Billie Jean que eu fazia isso. Billie Jean. E aí, tipo, era muito doido. E eu tava segurando um negócio lá e, tipo, não, é muito frágil, né? Muito frágil.
Uma coisa assim, né, que a gente tava falando. Então tem essa dinâmica do filme, que é uma dinâmica mais sexual. Tem uma outra dinâmica que é uma dinâmica que aí sim denota uma hierarquia maior, que tem uma cena em que ela entra numa sala de aula. Ah, sim. Existe esse momento. Existe. O momento da regente, a maior regente de todos os tempos, de toda a história e pá, que vai para os Estados Unidos dar uma aula numa escola super conceituada lá, que é a Juilliard, que é uma escola super famosa e tudo mais, e etc. Nessa dinâmica, que aí sim, eu já vi isso na faculdade acontecer um pouco mais, a gente também tem muita coisa a dizer. Porque isso é muito comum dentro desses espaços. Uma dinâmica em que professor, professora é a grande conhecedora de música, que manja mesmo, e os alunos vão lá buscar nesse conhecimento algum tipo de conhecimento para si próprio, independente do que esses alunos em si acreditam ou consideram. Então, por exemplo, entre as pessoas que entram na universidade de música, elas entram com gostos musicais muito diferentes, né? Sei lá, tem gente que ouve prog, como eu, e tem gente que ouvia Schubert, que nem você. Gostos um tanto quanto diferentes. Tem gente que vem do metal pra universidade e vai estudar a universidade e fazer lá música clássica europeia, tá ligado? E nesse espaço, onde a gente já não tem muito como dialogar, existem estilos que não vão entrar muito ali dentro, né? É que surgem os professores e professoras, os comentários que às vezes chegam a ser ofensivos para alunos, para alunas que estão trilhando o caminho da música, certo? A galera que tá ali se aperfeiçoando, estudou pra caralho, se matou pra fazer o bagulho acontecer e tal, às vezes leva um projeto, leva um trabalho, o professor fala, isso tá uma merda. Isso é uma bosta, tá ligado? E aí eu queria, pra que a gente fizesse esse diálogo também, né? Até que ponto esse posto de regente e de professora entra na cabeça das pessoas que vão dar ali as aulas e até que ponto esse sucesso, essa prepotência atrapalha, de fato, um diálogo sadio dentro de uma sala de aula. Sim. Um diálogo entre quem tá em pé e quem tá sentado, no caso, né? Os professores e alunos, assim. E eu queria saber o que você acha disso. Essa é uma das melhores cenas do filme, assim, na minha opinião. Eu até queria assistir de novo por causa dessa cena. Lembrando a nossa experiência com a universidade, eu penso que a gente chega na universidade com uma visão muito romantizada do negócio. Completamente. Muito romantizada. Por exemplo, nossa, agora eu vou virar músico de verdade. Era o que passava pela minha cabeça. Eu vou produzir todos os discos. Porque agora todas as portas vão se abrir agora! Grande mentira. E de que a música é essa coisa que mexe com a sua alma. É azul, é lindo. Ela é linda. E ela mobiliza as pessoas. Ela mexe com o seu coração. Entendeu? E saiu da cabeça do homem. E ela é capaz de expressar todos os sentimentos. Todos os afetos. Sabe? Tem essa coisa, assim, muito romântica e a gente chega muito poluído por isso. Uma coisa bem Brasil Paralelo, até. Sim. Uma visão bem Brasil Paralelo, assim, da música. Totalmente. E aí o que acontece é que a gente precisa se despir disso, assim. E os professores que estão lá dentro há muitos anos, eles já estão muito de saco cheio. Bastante. De cada ano entrar uma turma nova com essa mesma visão de a música. Então, você vai imaginando assim, o cara que tá lá ano a ano, recebendo a galera com esses mesmos argumentos furados. A pessoa vai perdendo a paciência, entendeu? Tem esse lado. Que, vai irritando um pouco, assim, né? Essa questão de, poxa, de novo a galera chega com esse comportamento. Apesar de eu achar que na universidade é o espaço que a gente tem que estar pra aprender. Sim. Ali as pessoas têm que chegar mesmo que a galera foi pra lá buscar determinados conceitos, assim. Sim, e eu vi muito dessa forma, assim, eu cheguei lá com essa visão de música, e aí os professores foram batendo e falando, vixe, eita, peraí, não é por aqui. Cada aula uma porrada, né? Eita, nós. A cada aula uma porrada, assim. Cada aula um pá diferente. Eita, acorda, peraí, não é por aqui. Exatamente. Tem esse lado da paciência e tem o lado, que aí pra falar do lado errado do professor, o lado da presunção que a gente citou anteriormente. O lado de quem é você com 20, 19 anos de idade
pra vir tentar me olhar de igual pra igual dentro dessa sala de aula. Eu que tenho meus 30 anos de carreira, regi orquestra a porra inteira. Quem que você acha que você é? Tá ligado? E esse é um comportamento que é, inclusive na universidade que a gente fez, eu não sei se isso é comum em todas as universidades de música, mas em música isso é forte, eu diria até mais, nas artes, por conta da ideia de se proteger, de estar sempre na defensiva. Porque sua arte sempre tem que ser linda, perfeita, e você sempre tem que ter todos os porquês do mundo. Você sempre tem que saber de tudo, de todo pormenor e tal. É um processo, e aí pra falar do título da live, é um processo obsessivo em busca de um ideal que não existe, que é o ideal do conhecimento pleno da música. Isso é a obsessão pra fazer esse tipo de música, né? Você quer dizer? Isso. O processo que esse tipo de música impõe na gente, assim. A obsessão acho que dá pra gente estender até pra música de uma forma generalizada, mas nesse caso, é isso. Então, dentro, pelo menos o que pra mim a forma como a coisa é colocada pra mim é mais ou menos isso. Dentro de um espaço como a faculdade, a academia, ou dentro de uma orquestra, ou enfim, onde a gente estiver, existem certas categorias que sempre vão se colocar acima da gente. Que sempre vão estar como primeiro lugar e você tá lá por ser o segundo. Tá ligado? E aquilo vai meio que reforçar essa mesma hierarquia, essa mesma estrutura ali dentro. E é isso que eu acho que o filme mostra nas relações que a regente tem com todo o resto da orquestra. Como, por exemplo, para citar uns exemplos de imposição de hierarquia. Dentro de uma orquestra existe uma função para entre cada naipe, né? Vamos lá. Orquestra. Existem os naipes, tipo cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Aí tem as madeiras, oboé, clarinete, flautas. Aí vai ter os metais. E assim são as categorias, né? Mas não são categorias, são os naipes dentro de uma orquestra. Isso a gente chama de naipe. Naipe, é isso que é naipe. É tipo paus no baralho, tá ligado? Paus no baralho é tipo cordas. Copas é tipo, sei lá, enfim, percussão. Dentro desse contexto aí, dentro da orquestra que se divide desse jeito, você vai ter, em cada naipe, você vai ter uma pessoa que vai ser responsável por aquele naipe. Um chefe, uma chefe. Tem um nome isso. O nome chefe de naipe. Spala. Spala quando é o do violino, né? Quando é o do violino. E mas é usado, eu já ouvi usar, tipo, o Spala da flauta, apesar de não ser do violino, mas é tipo, é a primeira cadeira da flauta. É o flautista ou a flautista em primeiro lugar, a mais importante, que responde pelo naipe e tal. Sim. Porque essas hierarquias, elas são fundamentais, né? Sim. É uma estrutura hierárquica construída que nem árvore, assim. Você tem um centro, que é o regente ou a regente, e aí aquilo vai... Você tem os chefes de naipe, você tem o naipe entre melhores e piores, que vão estar organizados ali em primeiro, segundo, terceiro lugar nas fileiras, e assim sucessivamente. Certo? Certo. Tô certo? Certo. Ela tem um comportamento específico em relação a duas espalas, duas chefes de naipe. Uma delas é a chefe de naipe dos violinos, que é a esposa dela, e ela tem um comportamento, de certa forma, possessivo em relação a essa pessoa, e que isso gera problemas dentro da orquestra. E mais, uma outra pessoa que não tem uma relação com ela, que é a violoncelista, que vai tocar um dos maiores concertos da história do violoncelo. Ela cola nessa violoncelista e fala, então, eu sei que você é a melhor violoncelista daqui, mas é a mais antiga, mas é a que tem mais mérito. Mas eu vou dar esse concerto para outra pessoa, porque eu quero. Porque quem manda sou eu. Sim. Ela não dá uma justificativa em específico. E pior, ela cria condições para que a Spala de violoncelo nem consiga fazer a prova para passar. Porque ela fala que vai fazer audições às cegas. Na verdade ela queria favorecer uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Mas aí, para saber detalhes... O ponto é isso. A gente não vai entrar no enredo, mas o ponto é, por conta de desejos pessoais da regente... Ela consegue, por conta do domínio que ela tem hierárquico, mexer pauzinhos e fazer jogo político para favorecer determinadas pessoas e destruir a carreira de outras pessoas. Sim, exatamente. Certo? E tem tudo a ver com quem ela quer favorecer. Tem tudo a ver com quem ela quer favorecer. Quem ela gosta mais, quem que ela gosta menos. São opções que não são objetivas. Não é objetivas. essa pessoa é melhor, essa pessoa é pior. Eu gosto mais
da pessoa A do que da pessoa B. Então é a pessoa A que vai fazer. Mas a pessoa B tá aqui há 85 anos, mano. Foda-se, é a pessoa B que vai fazer. Acabou, tá ligado? Sim, é muito assim. E é muito assim. Agora coloca isso dentro do universo da sala de aula. Que chega o momento em que ela entra numa sala de aula e ela se depara com um aluno. Agora a gente vai esquecer o filme e a gente vai pensar na nossa sala de aula que a gente fazia. Exatamente, pra Porque gente não dar spoiler. como que era essa bagaça de fazer música dentro da sala de aula com esse tipo de professores diferentes, assim? Gente, a história da música, ela é um caminhão nas costas de quem entra numa universidade pra fazer aula. A gente tem essa sensação. Eu tenho que aprender 500 anos de história da música. Eu tenho que aprender... Eu estou subindo no ombro de gigantes. Sim. Tudo aquilo que eu colocar num papelzinho, eu tenho que fazer com extrema responsabilidade. Assim como todos os professores e professoras deste espaço fazem. Todo aquele contorno idealista, a gente tem que até tomar um cuidado para ele não se tornar Um bloqueio. um bloqueio. Por quê? Pra Porque mim tornou, eu não conseguia compor. Então, por exemplo, eu não consegui encerrar a universidade. Regência era foda fazer. Não queria fazer regência porque não engolia aquilo. Mas era obrigatório dentro dos currículos da universidade, não, mas faz parte e tal. Isso aqui, dentro de uma sala de aula, a gente viu isso tantas vezes, para um aluno que tá chegando agora, você sempre vai falar alguma besteira. Sempre você vai dar espaço para que o professora entre e corrija uma coisa ou outra, porque a gente tá aprendendo ali dentro. Então a pior coisa que um professora pode fazer é, na hora que a gente fala uma asneira, virar pra gente e falar, você é muito burro, hein? Tá ligado? Ou tipo, como que você me diz uma coisa dessas? Ela faz isso no filme? Ela não faz. Aliás, ela chega no mesmo resultado, mas com luva de pelica. Que era o que acontecia. É tipo... Sim, exatamente. Ninguém vai virar pra você e falar assim, você é um burro por não conhecer Mozart. As pessoas só vão virar pra você e falar, então, concerto número 40. Você sabe, né? Você sabe, né? Você sabe. Como que você não sabe? Que porra é essa que você não sabe? Você entrou aqui como? Chegamos a ouvir... Amigo nosso, chegou a ouvir de professor. O vestibular foi feito pra parar pessoas como você. Como você conseguiu entrar nessa universidade? Lembra disso? Eu lembro. Tipo, de alguém que não tinha chegado com um treinamento. Foi uma pessoa que passou na universidade sem... passou mais pelas notas de conhecimentos gerais do vestibular do que pelas notas das provas específicas de música. Exato. Ele mandou muito bem nos conhecimentos gerais, e aí, tipo, isso escamoteou as provas ruins de música dele, e aí ele... E aí essa pessoa que entra já num contexto onde, pera, eu sei que eu já não tô no meu lugar tranquilo, eu sei que vai ser difícil, que não é a minha área principal, e eu sei que eu fui mal no vestibular, mas eu tenho um objetivo, eu quero estudar uma parada. Aprender, ele cola no cara que é o professor da parada que ele quer aprender, troca ideia e o professor fala isso pra ele. Fala, mas o vestibular... Não entendi como é que você entrou aqui. Você fez o que antes? Artes plásticas? Mas o vestibular foi feito pra parar pessoas como você. Esse comportamento também é explicitado no filme. Sim. E aí que tá. Como que os professores faziam isso? Como que rolava essas paradas? Vamos dar um exemplo? A história era a seguinte, por exemplo... Um amigo nosso, na sala de aula, estávamos na sala de aula do professor que era o mais espalhafatoso nesse sentido. Era o professor que, quando a gente falava uma asneira, ele ameaçava catar o sapato pra atacar na gente. Ele sempre fazia isso dando risada, mas ele tinha um jeitão meio escroto de ser, que passava por brincadeira. Sim. De chamar, tipo, você é burro, ou anta. Como é que ele apelidava? Urso, panda. Ó, os panda. Vocês são um bando de panda. Porque panda é bobo, panda é fofo, é um urso enorme, gigantesco, forte pra caralho, mas não faz mal a ninguém. Ele é devagar. Devagar, preguiçoso. E esse era o termo que ele usava. Estávamos na aula dele, e aí a discussão era a fórmula de compasso. Qual é a fórmula? Que negócio é esse de fórmula de compasso, né? Fórmula de compasso tipo 4x4. Uma música em 4x4 é a música que tá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fórmula de 3x4. 1, 2, 3. Fórmulas de compasso, contagens de compasso, elas são hierarquizadas. Tem pulso forte e pulso fraco. Então, num 3x4, o primeiro é forte. Então é 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4x4 é 1, 2, 3, 4. 1, 2. Você tem sempre um pulso forte. E aí esse aluno diz, mas existe compasso 1x4.
Nesse momento, o professor literalmente começa a pular na sala, batendo, tipo, ele pula, né? E na hora que ele bate o pé no chão, ele dá um berro assim, Então ele tipo fala, como é que você vai tocar a música nesse compasso? Ele que faz isso assim. A sala inteira racha o bico. Porque de fato ele faz de uma forma muito engraçada. Porque tipo, a ideia dele era explicar que, tipo, não existe você deixar todos os tempos iguais. Fortes, não existe isso. A gente sempre vai ouvir, sempre vai tom hierarquizar. mais forte, porque, sei lá, você colocou uma nota diferente ali, você fez um ritmo diferente, você pôs um outro acorde, sei lá, isso vai gerar uma acentuação e necessariamente um tempo vai ser mais forte que o outro, assim. Tipo, Pedagogia. Não tem como ser tudo Tipo, não tem... Então, por isso que não existe 1/4, tipo... Isso feito com todo o brilhantismo da sua pedagogia, Tatiana. Porque para esse professor, a estratégia foi essa. Resultado, esse aluno, posteriormente, ele se sentia inibido de comentar nas aulas. Ele era um cara que comentava muito. E aí, quando aconteceu esse ocorrido, ele, beleza, então eu vou ficar na minha, mano. Eu vou ficar na minha. E isso é que é foda. Triste. O outro ponto que é, quando a gente entra na universidade, como eu falei, esse era um cara que vinha das plásticas. Eu vinha do rock. E ninguém falava de rock lá dentro, nem citava, e nem conhecia, e nem tinha interesse. Então também, isso chega a ser proibitivo pra gente. Tipo, o meu estilo é estilo de gente boa. O tipo de música que eu gosto, rock e jazz, é coisa de gente que não é intelectual, né? Não é erudito. Pois é. Essa é a carga... É música do mundo, obrigado. Música do mundo. Essa é a carga com a qual a gente entra em contato dentro da universidade, né? Então, outro cenário, a gente tá falando do filme, né? Porque vale pra assistir o filme, assim. Recomendo muito pra entender esse universo, mas... O filme reflete um universo que é muito comum dentro das universidades de música. Mesmo falando de uma universidade de música nova-iorquina, que é onde ela tá dando aula, no caso. Ela vai dar uma aula como professora assistente. Mas isso acontece de forma geral. E aí a gente pode... o que a gente consegue, de certa forma, subentender disso de uma forma mais geral é que esse é um comportamento que existe não só nas escolas. Ele existe como um próprio comportamento dentro de qualquer espaço que se faz música. Do qual vieram essas pessoas. Sim. Então, o berço da música de concerto, ele é um berço extremamente machista e que privilegia exatamente essas coisas. As pessoas que sabem tudo, que não precisam perguntar nada dentro de uma aula, que não precisam, tipo, que já sublimaram toda e qualquer discussão, assim, de qualquer coisa, de qualquer pauta, de qualquer coisa, assim. Porque tem uma questão no filme de ser o cara quer fazer uma desconstrução de um determinado conceito e a regente vira pra ele e fala, não, mas você tem que fazer bar. Olha o bar como é legal. E o cara tipo, mas mano, não faz sentido pra mim, tá ligado? Fazer bar, eu não quero fazer bar. E isso não, mas não é você não quer. Você ainda não aprendeu que esse é o melhor caminho. Então eu tô aqui pra te ajudar a entender que bar é o melhor caminho. E não o que você gosta ou o que você quer interpretar. Isso pode ter todas as defesas pedagógicas do mundo. Porque eu sei que é aí que você pestaneja bar é bom. Precisa conhecer bar? Precisa. É legal? É legal. Compõe bem? Pra caralho. E é necessário como um cara de currículo? Pra quem quer ser compositor e tal? Sim. De certa forma, sim. Mas não é o único. Sim, não é o único. Mas... Tipo, pra quem entra na universidade com aquela romantização da universidade sobre a qual a gente tava falando, né? Vai querer colocar o carro na frente dos bois em algum momento. Com certeza. Né? A cena do filme tem um pouco a ver com isso, sim. De ser um aluno inexperiente ainda. Tá começando e ele pegou... Nervoso pra cacete, super nervoso. Ela chega perto dele e o cara tá tipo... tipo, ansiosíssimo. Porque ela é a regente, mano. Ela veio da Alemanha, truta. Sim, pra tipo dar essa isso. aula, assim. E aí, tipo, ele pegou uma peça que era mais difícil do que ele tava... Que ele era capaz de interpretar. Que ele dava conta. Era mais difícil do que ele dava conta. E tinha toda uma questão conceitual que, tipo... Tava sendo mais importante pra ele do que a peça e a música de fato, assim. Ele só tava sendo aluno, né? Ele tava sendo aluno, errando que nem alunos erram, assim. Normal, como a gente erra, todo mundo erra. E errando pra aprender.
Sim. E aí, tipo, é importante, sei lá, o professor colocar, tipo, não é por aí, olha, você precisa primeiro começar com algo mais fácil pra você entender como é que faz e depois pegar o mais difícil e tal, né? E olha que ela ainda é educada. Ela ainda faz isso de uma forma bem educada no filme, né? Então, só que no aí... Whiplash é bem diferente nesse sentido. Porque, assim, ela vai escalando o discurso e quanto pior fica, a carga é pior e mais ela tá colocando que o aluno é burro, mais ela tá leve na palavra. Tá ligado? Mais ela tá pá e tal. Por quê? Por conta da erudição. Porque ela conhece, ela sabe o que é bom e ela olha o aluno como você é um bobo. É até um jeito de camuflar isso, né? E aí, tipo, fica difícil, assim, você dizer até que ponto que aquilo é, sei lá, não deveria ter sido falado daquela forma. Só que ao mesmo tempo, o professor precisa quebrar essas ilusões do aluno de algum jeito. Pois é, então. Então, tipo... Olha como é a parada, gente. Que difícil. A gente estudou numa universidade que a gente via aquilo acontecer de forma meio recorrente em algumas aulas. Sim. E como a gente idealizou o espaço onde a gente estudou tanto, colocou aquilo tanto num pedestal, a gente não percebe quando você tá dentro do processo. Foi assistindo um filme numa atitude... Você fala, caralho, é igualzinho fulano, mano. E o fulano era pior, né? O fulano era pior, mano. Caralho, velho. A gente conseguia, tipo, relacionar certinho, assim, a Kate Blanchett com o professor e o aluno com um colega nosso de faculdade. Assim. Não, quando não era nós. Quando não era a gente, né? Realmente. Então, assim, treta. Tenso. Mas eu acho que essa é uma coisa do filme, assim, de, tipo... Você não consegue julgar e falar, isso é errado. O filme... Acho que, tipo, você consegue. Mas como a ótica é sempre a dela, ela justifica pra si mesma. E aí, automaticamente, ela justifica pra gente. Porque é só ela. O filme é ela, só existe ela como personagem. Em torno dela. E aí dá uma merda e ela vai tentar explicar. Não, mas deu essa merda por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. A gente, tipo... ok, tá bom. Tá ligado? Tipo, beleza. É muito difícil condenar ela. Muito difícil. E, tipo, dizer se ela é a vilã. E, tipo... chegar no final do filme com uma conclusão assim de nossa, ela deveria realmente ter sido punida por isso, ou não, ela estava realmente errada, ou então ela estava realmente certa. E eu acho que isso que deixa o filme interessante, assim, porque, tipo... Sim. Você não consegue, tipo, avaliar isso de um jeito maniqueísta, sabe? E eu acho bem legal isso. Não, eu concordo plenamente contigo. E até pra continuar esse ponto, porque eu também acho que tem a ver. A gente citou algumas vezes sobre a questão do gênio. Do genial. Sim. A genialidade. E como um aluno, aluna, vai se portar do lado de um gênio musical. De uma pessoa que tem toda a eloquência e o conhecimento do mundo. E aí é o ponto. Quem trabalha com música... dentro desse universo, isso acontece com a música de uma forma geral, mas a gente, como eu falei lá atrás, a gente sempre tá na ideia de eu tô subindo no ombro de ídolos. Então, pra que eu seja ídolo, eu tenho que ser tão grande quanto o meu ídolo. E aí que eu vou buscar. E no filme ela faz isso, ela vai atrás, talvez, do grande nome da música alemã, romântica, depois de Beethoven e Wagner. Só que Wagner pula porque ele era antissemita. Então, fica no cara mesmo, que é esse cara aqui, chat, ó. É o Gustavo. Não o Gaio Fato. Gustavo Lima. Nem o Gustavo Lima. É o Gustavo Mahler. Gustavo Mahler e você. E aí o Mahler ficou muito conhecido porque as sinfonias dele... o pessoal entendeu que as sinfonias dele continuam as sinfonias do Beethoven. Então, se o Beethoven continuasse vivo, ele estaria compondo da forma como o Mahler compôs. É isso aí. Vocês acham que linear é o negócio lá dos... Isso é a coisa mais linear do mundo, assim. A história é linear e ela segue um processo de evolução. Tipo, a história da música é pensado na cabeça das pessoas que trabalham com essa disciplina um tanto, lógico, nas pessoas irresponsáveis. É pensado dessa forma. Evolutivo mesmo. Evolutivo, é melhor do que o que houve antes. Então, tipo o Haydn que a gente tá ouvindo lá do Bernstein.
Ele compôs as sinfonias até a número 104, e aí ele morreu. Coisa pra cacete. E aí quem continuou as sinfonias do Haydn foi o Mozart. Aí o Mozart foi compondo sinfonia até a 41, aí ele morreu. Aí quem continuou as sinfonias do Mozart foi o Beethoven. Ludwig. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sinfonia, morreu. Aí o Mahler tá continuando as sinfonias do Beethoven. Entendeu? Ele busca esse diálogo com Beethoven, É. tipo, eu estou no fim da história. E, tipo, Mas eu não tenho nada contra o Mahler, não, tá, gente? Tem essa coisa de fim da história, assim. Mas o ponto é que, tipo, ele tem esse peso na história da música. E aí, quando os regentes param pra, tipo, gravar a obra de um compositor, a obra inteira, assim, essa pessoa tá se colocando de volta nesse lugar de o destino da música está nas minhas mãos. Porque no filme tem um enredo de ela querer... O Mahler tem 9 sinfonias e ela tem um projeto no filme que é gravar todas as 9 sinfonias de Mahler. Gravar todas as 9 sinfonias de Mahler. Que é Na intenção de continuar a história. Sim. Porque, tipo, quando ela grava todas as sinfonias do Mahler, é como se ela se igualasse ao Mahler. Isso. Tipo, eu superei esse grande desafio, milestone aqui. Exatamente. Tipo, eu sou igual ao Mahler. Tipo, eu entendi tudo que ele quis dizer. E eu dominei a linguagem. Presunção e prepotência. Muito. E tipo, não é só uma ideia de mérito, mas, tipo... É uma doença. Isso estabelece um problemas de ordem de saúde mental, assim. Como ansiedade, como paranoia, como, sei lá, abuso de substâncias. Todos esses, como, por exemplo, comportamentos obsessivos em relação às pessoas que estão ao seu redor, não só a sua carreira, mas você é obsessivo ou obsessiva em relação a quem está do teu lado morando com você, as pessoas com quem você trabalha, com quem... Por exemplo, ela tem uma assistente. Ela trata mal essa assistente pra cacete, assim. Mal pra cacete. E por que ela trata mal? Porque ela detesta pessoas. É exato. Tipo, é porque ela odeia pessoas? Não, é porque ela tem que estar acima. O sistema reforça isso nela. E porque também tem um outro lado, que é, ela tem que estar acima e ela se coloca acima por quê? Porque ela tem o conhecimento que a outra não tem. Quando você tiver a experiência que eu tenho, você pode assumir esse posto. Você ainda não tem. Você precisa de mais conhecimento. Isso acontece no filme. Ela usa como desculpa lá e tal. Que é bancário e linear, né? Tipo, linear de novo, tipo... Mesma ideia da linearidade. E eu acho que é isso. Tem mais algum ponto que você queria pontuar? Não, acho Ponto que você queria pontuar é boa. Acho que tá tudo pontuado. Tá tudo pontuado já? Considerações finais sobre Tar. Assistam, o filme é muito bom e eu acredito que ele é muito mais fiel em demonstrar essa posição de poder em que a personagem tá, do que no caso do Whiplash e as relações de poder dos dois personagens principais ali do filme, né? Ele dá muito o que pensar. Ele dá muito o que pensar. Exatamente, ele dá muito o que pensar. E é uma parada que a gente precisa divulgar, especialmente, né, pra quem tiver interessado aí, gosta da ideia e se interessa até por essas questões de hierarquia dentro de um sistema fechado que nem as orquestras, pra observar isso, e especialmente para as mulheres que quiserem assistir e entender, no caso do filme, assim, né, sei lá, aí você pode falar muito melhor do que eu, mas pelo menos no seu caso, a gente trocando ideia, tipo, é uma parada que você encontrou muito diálogo, assim, com o filme, né, sendo mulher. Sim. É bem rico. E eu acho que vale a pena mesmo.